Oi, gente, eu sou a Ingrid de Souza Anselmo e o meu trabalho é sobre mulheres seguirem, subrepresentadas em cargos de liderança no jornalismo local. Sabemos que a presença das mulheres no jornalismo cresceu nas últimas décadas, mas essa liderança, a liderança de cargo ainda é limitada. De acordo com o perfil do jornalista brasileiro, dado de 2021, 58% da categoria de trabalhadoras na comunicação no jornalismo são mulheres. E esse número, majoritariamente, são em funções operacionais, como repórter, assessoras, e temos também o dado do Instituto Reuters, divulgado em um arquivo, em um texto da FENAGE neste ano, de 2025, em que mostra que apenas 21% das redações são comandadas por mulheres. Então, é muito pouco, poucas mulheres na liderança, ocupando cargos de diretora, de editoras, de donas de um negócio, que comandam um negócio. Então, esse trabalho investiga a presença feminina nas redações de Maringá. Tem como foco essas profissionais, que ocupam ou ocuparam por algum momento esses cargos de chefia. Como objetivo geral, a gente busca investigar essa presença, a participação nesses cargos e saber, por meio dos objetivos específicos, de passo a passo, o perfil dessas mulheres, que ocuparam cargo de chefia ou ocupam ainda, analisar a trajetória, identificar as barreiras que elas passaram para poder ocupar e manter esses postos, investigar as estratégias, o que elas fizeram, para se manter nessa posição de comando e como chegou lá. Então, a gente acredita que essa pesquisa nos ajuda a contribuir, para a equidade, para um debate de equidade de gênero, em que as mulheres também possam ocupar os seus espaços, realizar os seus sonhos, conquistar o que os homens também conquistam com mais facilidade. Então, a nossa justificativa para esta pesquisa é compreender essas dinâmicas, de gênero no jornalismo local, especialmente aqui em Maringá, onde é que eu estudo, cidade um pouco estudada nesse aspecto, não se tem texto, não se tem números, pesquisas. E do ponto de vista acadêmico, a justificativa é porque contribui, para suprir essa lacuna no jornalismo regional, mais próximo da gente, fora dos grandes centros, das grandes cidades. Então, analisar essas barreiras, as estratégias, como fizeram, por que fizeram, demorou, não demorou. E a nossa justificativa social também é baseada nisso, é investigar a relevância, Como é importante falar sobre isso, como é relevante conversar com as pessoas sobre isso, no local de trabalho, onde quer que a gente esteja, para as pessoas refletirem, sobre os cargos que as mulheres ocupam. Então, é incentivar, nos ambientes de trabalho, mais inclusivo, representativo, diversidade, pluralidade de vozes, tanto na redação quanto na rua. Então, promover essa equidade de gênero na imprensa local é uma das justificativas sociais. Como referencial teórico, nós pensamos em Silva, Costa, Traude, Dias, Oliveira. Então, a gente discute um pouco sobre a presença feminina no jornalismo, o crescimento das pessoas. Então, nessas barreiras estruturais que ainda limitam, a ascensão a cargos de liderança, e nem só a cargos de liderança, a dificuldade que mulheres enfrentam para ocupar alguns cargos ou para vender o seu release, para ocupar alguma redação, para ocupar algum espaço na comunicação. Então, apesar de serem a maioria da força de trabalho, como a gente falou, as mulheres concentram-se nessas funções, como a gente também já disse. Enquanto a liderança permanece masculina, é o que baseia a nossa pesquisa. Também mencionamos o teto de vidro, que explica uma forma de barreira invisível. Então, a nossa pesquisa é sobre jornalismo em cidades de médio porte, como Maringá, são essenciais para essas dinâmicas de poder, de inclusão, de exclusão, como ela se manifesta, de que forma.
E por que que ela é diferente dos grandes centros? Então, hoje em dia, para uma mulher estar na redação, trabalhar com TV, ela precisa ser bonita, ela precisa ter um corpo apresentável, ela precisa ser eficiente, ela precisa ser rápida, comunicativa e muito mais coisas além da beleza para ocupar cargos como repórter esportiva, apresentadora. Então, a gente precisa ser nova e estar de acordo com alguns padrões estimados por homens. Então, a minha reportagem é sobre mulheres seguirem subrepresentadas em cargos de liderança no jornalismo local. É sobre isso, sobre os 21% das redações brasileiras serem chefiadas por mulheres, sobre o jornalismo local permanecer majoritariamente masculino, né? Tanto em veículos privados quanto na administração pública, mesmo tendo avanço. Então, essas barreiras, como o teto de vidro que a gente mencionou, que dificulta essa ascensão feminina, né? E concentra a atuação das mulheres nas funções operacionais. Também mencionamos sobre a formação continuada, né? Que estratégia essa mulher pode ter? Que estratégia essa pessoa pode ter para chegar ao cargo de liderança? Então, continuar estudando, continuar se formando, continuar melhorando, manter redes de apoio, ampliar a network, fazer amizades, ter contatos é muito importante e valorizar, né, o trabalho colaborativo, se manter firme no trabalho e também buscar outras alternativas de ampliar o horizonte. Então, são algumas estratégias, né, que alguns profissionais que ocupam cargos de liderança ou chegou a ocupar mencionam. Então, ampliar essa participação feminina pode nos ajudar a fortalecer a pluralidade, a diversidade de vozes e inspirar as novas gerações no jornalismo. Como referência, havia dito Costa, Lima, Oliveira, Severino, Silva, Tradi e Dias. A participação das mulheres nas redações jornalísticas de Costa, equidade de gênero no jornalismo, estratégias e desafios, jornalismo local e a diversidade, metodologia de trabalho, mulheres e jornalismo, trajetória e desafios. A gente também mencionou e usou, né, um estudo, leu e se baseou em fundamentos da metodologia e mulheres e jornalismo, a trajetória e os desafios nas redações brasileiras. E a isso fica o meu agradecimento.